Você conhece a iridologia? Bom, nós estamos falando de uma técnica que se baseia na observação e comparação de traços presentes na íris humana, capaz de detectar alterações no equilíbrio do organismo, como doenças, inflamações, disfunções, desordens hormonais, acúmulos de substâncias químicas e até mesmo certos hábitos do paciente. Bom, é isso que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo hoje no programa, a acadêmica de jornalismo Laura Brandi. Oi, Laura. Oi, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no @VivaVozUnivale e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje a nossa convidada é a Thelma Cristina, que é iridologista e naturopata. Obrigada pela participação, bem-vinda, Thelma. Eu que agradeço o convite. Thelma, bom, a gente quer entender melhor, que eu acho que muita gente tem curiosidade, já ouviu falar em algum momento sobre iridologia, mas conta um pouquinho melhor, o que é exatamente? Essas informações foram só uma prévia que nós encontramos nas nossas pesquisas. O que é, afinal, a iridologia? Como é que ela pode nos auxiliar? A iridologia ela é uma ciência que, através do tecido iridal, a gente pode encontrar as predisposições orgânicas e emocionais das pessoas. E emocionais. E emocionais também. Então, eu só vou fazer uma correção que ela não vê infecções, inflamações, não? Né? Então, algumas coisas, o que acontece? A gente vê as predisposições, não faz um diagnóstico, a gente não vê doença. Certo. Então, você pode estar, não dá para ver se está grávida, não dá para ver inflamação, infecção, bactéria, se teve retirada de algum órgão, você vai ver a funcionalidade de como está aquele organismo. Entendi. E aí, a partir daí, você busca um tratamento específico, é isso? Com certeza. Essa é a Tem intenção. N formas de você tratar, né? Mas eu sempre brinco, é o nosso manual de instrução. Porque todas as predisposições que a gente tem, desde que nasce até quando a gente vai morrer, tá descrito na íris. Tanto é que em alguns países ela é como uma identificação, como as digitais. Não existe nenhuma íris igual à outra. Ela é única, cada olho é único. Né? Tá certo. E a iridologia é conhecida cientificamente como método de tratamento? Sim, principalmente na Europa, né, por exemplo, países como a Coreia, como a União Soviética, eles já fazem isso como diagnóstico. Agora, pela Organização Mundial de Saúde, ela já é reconhecida como forma de diagnóstico. É reconhecida. Agora, no Brasil, isso está ampliando. O ano passado que a gente teve a regulamentação das técnicas, né, de terapias alternativas, então, já está abrindo um leque maior, mas fora do Brasil, ela já tem esse reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde. Thelma, a gente quer aproveitar você aqui, que tem tantos anos aí de experiência, porque a gente sabe que existe polêmica, tem gente que questiona esse tipo de atividade, enfim. Então, como é que você responde, né, às pessoas que criticam? Mas isso não é ciência de verdade, isso é uma informação que vem de forma empírica. Enfim. Empírica não, porque é baseado normalmente, é fundamentado. Né? Várias técnicas são fundamentadas e, querendo ou não, já tem alguns estudos que conseguem comprovar cientificamente. O que eu vou dizer? Não é uma competição. Tanto é que é uma terapia integrativa e complementar. Então, eu acho muito bonito isso, porque a gente pode agregar. A nossa medicina é maravilhosa, né? Nós temos recursos hoje que não tem nem o que falar. Mas o que acontece com essas técnicas? Elas diminuem os estados. E pela minha prática, que eu tenho mais de 25 anos na área, você vê os resultados, tanto porque tem um olhar holístico. Então, vai olhar tanto a sua parte emocional, a sua parte física. É muito diferente. Eu fiz um estágio em Cuba, extremamente interessante, que é um país... Eu fiz antes de abrir os embargos, né? E o que acontece lá? Eles não têm recursos, como a gente, assim... A gente tem exames, laboratórios. E o que o Fidel fez na época, antes? Ele pegou os médicos, como eles não tinham recursos, não tinham de quem comprar, mandou para a China, isso da medicina tradicional chinesa, e isso é implementado dentro da saúde pública deles.
Então, todos os recursos é onde tem as técnicas mais avançadas, que às vezes a gente vê os famosos indo para Cuba, porque bem dentro dos hospitais, tudo primeiro é tratado com a medicina tradicional chinesa, é tratado a emoção, é um outro olhar, porque eles não... Eu fui lá, né, eu tenho não sei quantos vídeos de aromaterapia. Eles têm 3 essências. Eles têm um radinho super simples para colocar musicoterapia. E a gente fala, ai, como é que eu vou tratar se não tiver isso? Não, é muito simples. Eu teve um momento lá muito interessante que eu atendi um militar, que ele estava com um problema no ciático, e eu fiz uma craniopuntura nele. E as agulhas, elas são enferrujadas, eles esterilizam as agulhas. Aqui a gente usa uma agulha, você joga fora. Então, eles não têm recurso, e o que eles têm, e é lindo o que eles fazem. Então, esse olhar de amorosidade, de olhar o todo, faz toda a diferença e pode ajudar muito a nossa medicina. Esse teu contato lá em Cuba, então, foi para fazer uma imersão em várias técnicas, é isso? Foi uma parte do meu estágio na naturopatia e eu optei fazer algumas horas, né, contava como horas, eu fui para Cuba. Já que você falou de naturopatia, explica melhor para a gente esse conceito. Naturopatia são técnicas de curas naturais. Então, tem coisas que são sabedoria popular, por exemplo, como argila. Você usa argila, faz uma argila na coluna, né? Isso, aquelas coisas antigas. E a gente descobriu que hoje, né, tem os estudos que a argila, ela trabalha tanto as toxinas físicas quanto as toxinas emocionais. Então, você pega uma argila rosa, e a pessoa vem com um problema emocional, ela está abalada, então você faz uma argila rosa no cardíaco, para tirar aquela sensação, ela trabalha a inteligência emocional. Então, é muito interessante. Por exemplo, uma argila amarela no intestino, você vai trabalhar toda a parte gastrointestinal, mas ela também traz alegria, ela traz equilíbrio da ansiedade. Então, são várias coisas que podem ser, por exemplo, a aromaterapia. Quando a gente sente um cheiro, ela aciona o nosso sistema límbico. Então, aquele cheiro, você fala, me lembra a casa da minha avó, me lembra a minha infância. Só que quando você usa uma essência terapêutica, você vai estar estimulando hormônios, que vai trazer equilíbrio. Então, na hora que você está trabalhando ali com a pessoa, você também coloca uma essência. Então, são várias técnicas que são coisas simples, mas que elas têm um resultado muito efetivo. E como que é feita a análise da íris do paciente? Quais são os procedimentos? Tem várias formas. Você pode olhar com uma lupa, que antigamente era feito assim, né? E hoje a gente tem recursos mais avançados. Você bate uma foto, você tem uma precisão maior. E dentro dessa gama, dentro disso, você tem vários, dentro da iridologia, tanto da parte fisiológica, mas também parte muito para a iridologia comportamental e até a iridologia espiritual. Poxa vida. E aí? E você trabalha com todas essas vertentes? Sim. Eu sou muito curiosa. E como funciona, por exemplo, uma sessão de iridologia, né? Até para quem tem interesse, como é esse momento? Você aplica técnicas que envolvem essas 3 áreas para todo mundo? Ou... Sim. Eu tenho um roteiro, mais ou menos, que eu selecionei, porque, como eu disse, é uma gama tão grande que você pode ver na iridologia. E aí eu tenho um roteiro que eu vou desde a parte comportamental, fisiológica e termino com a parte da iridologia espiritual. Então, quando você faz, né, o que a gente analisa em primeiro plano, né? Então, a constituição. O que me mostra como as células se agruparam? Como as suas células estão constituídas? Então, dentro da iridologia da escola alemã, eles vão muito pela coloração. Primeiro, a gente vê se é uma íris compacta, antes de a gente falar da coloração. O tecido da íris, né? Então, isso você traz geneticamente. Então, você vê o tecido, se é uma trama mais fechada, se é uma trama... Às vezes, a gente é chamado lacunas. Então, são buracos na íris. Não significa que a pessoa tem uma doença, mas ela tem uma fragilidade maior, muscular, de ligamentos. Então, ela tem uma fragilidade maior do que uma íris compacta, que a gente fala uma íris forte. E tem as misturas. Então, pela coloração, nós temos 2 íris básicas, as íris marrons e as azuis. E o resto é miscigenação de raça. Então, para nós, né, do clima mais quente, a íris marrom é mais comum. E a azul é dos climas mais frios. Certo. Então, o que me diz, por exemplo, uma íris marrom? O que ela me diz? Que as pessoas têm uma predisposição, não quer dizer... Porque quando a gente diz predisposição, é como se fosse Minas. Eu posso acionar ou não.
Dependendo, eu posso trazer essa carga genética, mas dependendo, se eu tiver boa alimentação, se eu fizer exercício físico, eu posso prevenir. Eu acho que o que mais me encanta é que quando eu posso ver uma íris, e eu vejo a vida da pessoa toda, ela tem minas e ela pode não acionar essas minas. É escolha, né? Isso você pode... E é isso que você informa o seu paciente. Eu acho que é o maior, mais do que eu te passar um suplemento ou um tratamento, você se conhecer. O autoconhecimento. Então, assim, eu sei que eu funciono assim e depois eu vou escolher se eu vou fazer isso ou não. Né? Mas eu tenho consciência. Eu acho que dentro de todos os meus tratamentos, né? Cada um que entra a porta dentro, eu posso fazer todas as técnicas que eu já aprendi na vida. Mas se ele não tiver a consciência, se ele não fizer de maneira diferente, eu vou equilibrá-lo. Com certeza vai sair da minha sala melhor do que entrou. Só que se ele continuar no mesmo padrão de pensamento, o mesmo comportamento, comendo as mesmas coisas, ele vai voltar muito para mim, muitas vezes, e não é o objetivo. Né? O objetivo é conscientizar, assim como na iridologia. Eu acho que a gente acabamos cortando a Thelma. Você estava falando sobre a íris marrom e a azul, né? Então, o que eu posso dizer de uma íris marrom? Né? Ela tem uma predisposição ao sistema cardiocirculatório mais deficiente. Então, o sangue, a viscosidade do sangue é mais grossa de quem tem a íris marrom. Então, tem uma tendência a ter um acúmulo maior de colesterol, por exemplo, uma predisposição à anemia, variza, problemas cardíacos. Sempre alguém na família já teve, a gente traz isso geneticamente. Por exemplo, a nível emocional na íris marrom, são pessoas mais irritadas, às vezes fica irritada, mas não demonstra, né? Não explode no limite. São características mais sanguíneas, que é diferente de uma íris azul. São pessoas mais formais, mais fechadas, mas a parte de predisposição da íris azul, ela já é mais da parte do sistema autoimune, o sistema imunológico. E ela tem uma deficiência, ela tende a ter mais muco, mais acidez no corpo. Certo. Né? E também tem muitos problemas mais sensibilidade na parte respiratória. Que interessante, né? Quer dizer, só esse ponto de partida já indica várias coisas. Várias coisas. E a mistura das raças, que são os verdes, aqueles que não são nem marrons e nem azuis, né? Porque aí você vê no tecido dessa íris que lá no fundo tem um azulzinho, ou é uma característica, é pena que a gente não pode mostrar na rádio, né? Mas vamos imaginar. Mas aí, o que essa mistura me diz? Que ela tem uma predisposição tanto do fígado quanto da vesícula biliar, mas também a imunidade do intestino alterada. São pessoas a nível psicológico que elas são mais ansiosas, né? E elas têm uma dificuldade em receber, tipo assim, não, deixa que eu faço, não precisa. Ela é autossuficiente. Então, para ela, dentro dessa característica na parte comportamental, é muito importante que ela se permita receber. Isso é fundamental. É um trabalho que a pessoa é muito autossuficiente. E, às vezes, é necessário que ela se permita receber. Bom, vamos assimilar tudo isso fazendo um intervalinho e já voltaremos a conversar com a Thelma Cristina, iridologista naturopata, aqui no Viva Voz. Já voltamos hoje conversando com a iridologista Thelma Cristina dos Santos, também naturopata. Esse é o tema aqui do Viva Voz de hoje. Thelma, você falava no bloco anterior que a iridologia também observa questões comportamentais, né? De que forma você contribui para a saúde da pessoa que procura através dessas abordagens? Como eu disse no começo, é fundamental que a pessoa tenha essa mudança comportamental, que ela se conheça. E, às vezes, a gente tem comportamentos que a gente não entende, repetitivos, mas ela já vem, são sinais que eu já trago. Eu brinco, né? Eu não entro muito no mérito de religião, de filosofia, mas, às vezes, seja destino, seja karma, a nossa história já vem escrita na íris. Os nossos desafios já vêm escritos. Cabe a nós fazer melhor com o nosso livre-arbítrio, ou pior, eu posso fazer as modificações. Algumas coisas eu vou passar. Então, dentro disso, e dentro desses padrões, eu venho com aquela fragilidade de padrão, vamos dizer assim, dá para fazer identificação. Então, por exemplo, a gente tem uma trama fechada.
Então, a gente identifica como as pessoas do tipo corrente. Uma íris com uma trama fechada. Uma trama fechada. O tecido iridal fechado. Ok. Né? E nele tem umas correntinhas, assim. Então, diz que essas pessoas são as grandes nutridoras do planeta. Então, elas funcionam como uma antena parabólica. Aquelas pessoas que conseguem perceber a outra, que têm uma sensibilidade maior. Né? O que acontece? São pessoas sempre prontas a ajudar, sempre predispostas a ajudar. Certo. Só que qual é o desafio dessa íris? Saber cuidar de si assim como cuida dos outros. Então, esse olhar para si. Então, são pessoas que às vezes não conseguem dizer não. Claro que assim, todas essas análises é uma característica geral. Só que cada análise que eu vou fazendo, por exemplo, da sua íris, uma íris marrom, uma íris com a gente vai formando a Lisa. Então, é um conjunto de informações que você vai conseguindo se entender melhor. Então, essas pessoas, assim, o ideal é que ela, sabe assim, ela tenha contato com a natureza, porque isso vai reabastecer muito ela. Então, ou, por exemplo, uma íris, que a gente fala, tem uns buraquinhos que a gente chama de lacuna. Então, essas pessoas, elas têm mais o lado, elas são pessoas mais do lado artístico. Então, é muito legal que nessa parte comportamental dá para ver as melhores tendências das profissões. Gente, por exemplo, essa pessoa que tem esses buraquinhos na íris é uma pessoa que pode ser arquiteto, que ela pode ser músico, que ela pode ser ator, porque ela tem essas características afloradas. Por exemplo, no corrente, como eu disse antes, né, são pessoas que têm mais tendência, assim, uma predisposição maior a ser médicos, terapeutas, que lidam com pessoas por causa dessa sensibilidade. E a gente tem a mistura também, que a gente chama de ponta de lança ou agitador, que ele tem todas as características, mas são pessoas mais difíceis, porque ela é de extremos, são pessoas que têm facilidade de falar em público, né, mas elas não gostam de regras, de horários. Então, qual é o desafio dessa íris? Ela manter o equilíbrio. São pessoas que precisam estarem ao ar livre, praticar esportes, precisam pelo menos um pouquinho do dia, parar 5, 10 minutos para silenciar, para equilibrar essa polaridade que ela tem, muito diversa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Numa sessão de iridologia, você vai fazer essa leitura da íris da pessoa e ao término disso, de que forma isso vai, na prática, contribuir para as questões que a pessoa está buscando resolver? Porque na sessão, ela demora em torno de 1h30, 2 horas, né, para poder fazer todas as análises. Depois, além do que eu vou indicar, sei lá, algum suplemento, algum tratamento, por exemplo, eu também trabalho com Axis Consciousness, que eu tenho achado, é uma coisa nova, eu trabalho com isso há 1 ano, mas é expansão de consciência, depois a gente pode falar mais um pouquinho disso, mas eu vou fazer as indicações ou de algum suplemento, mas eu mando um relatório de cada coisa que eu falei, da constituição, ou mesmo dessa característica comportamental, eu vou mandar um relatório com os melhores alimentos, com os melhores chás, com os melhores exercícios, eu vou dar dica, eu vou mandar um manual. Legal. É uma infinidade de coisas. Assim, funciona assim. Se eu comer isso, se eu tomar tal chá, né? A gente vê a parte gastrointestinal, que eu acho que é uma coisa bem relevante a gente falar, porque se eu consigo, independente de qualquer análise que eu for fazer, se eu consigo melhorar a sua parte gastrointestinal, eu já consigo melhorar 60%, 70% do resultado. Porque o centro da íris, que a gente tem a pupila, certo. Em volta dessa pupila, mais ou menos a 1/3 da distância da borda, a gente tem é chamado de colarete ou banda do sistema nervoso autônomo. Então, nesse colarete, eu consigo ver como está o funcionamento desse intestino. Por exemplo, se é um colarete muito próximo da pupila, é um intestino mais preso, a pessoa também tem uma característica mais fechada, ela não é muito aberta. Então, eu preciso melhorar muito e acho que em vários segmentos, a gente sabe que se o intestino estiver bem, ele é o nosso segundo cérebro. Então, é fundamental. Então, se você chegar lá, independente de qualquer pessoa que chegue, eu vou primeiro trabalhar o seu sistema gastrointestinal, que é fundamental. E aonde essa banda do sistema nervoso me mostra que tem mais... que o ideal seria que a gente passasse um compasso que fosse redondinho. Onde eu tenho ele mais regular, ou eu tenho ele cortado na direção daquela deficiência, é onde que eu vou ver que tem as maiores fragilidades. Então, por exemplo, se eu tenho um intestino muito alterado, o que acontece? São pessoas que têm muita irritabilidade
e ela tem um sistema, uma fragilidade, normalmente tem doenças autoimunes, então a gente tem que estar com bastante cuidado. Então, o funcionamento do intestino é fundamental. Assim, uma íris é diferente da outra. Então, na análise, você vai analisar apenas uma, você analisa as duas? Como que funciona? Uma pode dizer uma coisa, outra pode dizer outra? Uma íris ou dois olhos? Ok, entendi. dois olhos, perdão, não foi. Na íris, é muito interessante que ela é dividida... Para a gente fazer a análise da íris, ela é um relógio. Então, cada minuto, cada segundo, a gente identifica, foi mapeado assim. Na íris direita, nós temos todos os órgãos do lado direito. E na íris esquerda, nós temos todos os órgãos do lado esquerdo. Então, por exemplo, o intestino, né? Ele sobe o colo ascendente, tem o colo transverso que pega uma parte em cada íris e o colo descendente. Tá certo. Ou, por exemplo, o coração está do lado esquerdo, tem o pulmão dos dois lados. Então, por exemplo, o fígado do lado direito. Então, Então, lá dentro da íris tem o registro de todo o seu organismo, isso? Tem. Que incrível. Thelma, agora, alguns especialistas afirmam que pela íris também se pode notar alterações resultantes de medicamentos, depósitos de drogas, hábitos, né, dos pacientes. E de que forma isso pode impactar aí na sua análise? Ou você consegue contribuir mesmo assim? Sim, aquilo eu falei, independente, o que é, de novo, a íris não vai me dar um diagnóstico, certo. Mas pela coloração, eu consigo perceber se naquela região tem uma maior acidez, uma maior toxicidade. Então, a partir daí, a gente vai limpar e vai trabalhar para que isso entre no equilíbrio. Entendi. E o foco é identificar onde está a Exatamente. Sua fragilidade, como você coloca. Isso. E aí a pessoa, a partir disso, assumir a consciência e Exatamente. Tomar as devidas providências. É por aí. É bem isso. Bacana. É possível identificar padrões de personalidades pela íris? Foi o que eu falei, né? Que eu estava falando do corrente, que eu falei do ponta de lança, o agitador, né? Eu acabei falando das lacunas, mas essa pessoa que tem essa personalidade tem chamada de flor, personalidade flor. Legal. Agora, sim, a gente andou pesquisando em vários sites para tentar, né, vir conversar com você com alguma bagagem, né? E em relação às partes brancas ali do olho, né? Da esclera? Também tem uma outra forma. Assim, se você pegar dentro dessa parte da iridologia espiritual, que a gente fala microsemiótica irídea, ela é a parte mais avançada, que tem a constituição, a personalidade, já é uma coisa mais tradicional. Essa outra parte, por exemplo, tem um estudo só da esclera. Por exemplo, se você pegar só a pupila, assim, dá para fazer estudo só da pupila. Como eu falei lá do colarete, da banda do sistema nervoso central, tem, nem sei te dizer, mais de 20 formas de colarete. Então, você pode fazer uma análise só do colarete. Você pode analisar só pela esclera, a parte branca, que é uma outra forma. Então, dependendo dos sinais, ele só vai... Um sinal vai complementando o outro para você ter um diagnóstico cada vez... Diagnóstico não, uma predisposição, porque não é diagnóstico. Perfeito. Melhor. Agora, você já falou um pouquinho da questão da espiritualidade, né? Até que ponto a iridologia está conectada com essa esfera? É lindo. Assim, dá para ver desde, por exemplo, que é mais comum hoje dá para ver me fugiu o nome. Não tem problema. Enfim. Marca esse ponto para a gente, produção. Você vê, por exemplo, que nem eu falei de alguns sinais, né? Eu falei dos buraquinhos, que são lacunas. Por exemplo, as lacunas, elas me dão uma característica. Por exemplo, se eu tenho, a gente fala raio solar, né? Se eu tenho um raio solar, o que me diz? Que tem uma permeabilidade maior do intestino para aquele órgão. Tá. Agora, se eu pego para a parte da iridologia espiritual, aquilo me diz, principalmente se ele tem na parte da cabeça muitos raios solares, que a pessoa teve muitos nãos na infância. Ou por pais superprotetores, ou por pais muito rígidos. E aquilo causa um travamento na pessoa. Então, significa que ele tem que trabalhar muito o perdão com o pai. Então, da mesma maneira que ele me fala que tem uma permeabilidade fisiológica, ele me dá essa característica. Então, então, a iridologia espiritual vai para esse lado. E uma das técnicas que quando é o final, que eu já faço um tratamento
quando a pessoa faz a consulta, que ele chama terapia Ager. Eu entro em vários, mas eu acho que a mais interessante, né, é esta. Porque você vai, na íris está mapeada, a gente vai ver a idade, você consegue ver as idades, até, mas, como o relógio, 60, né, depois ela começa de novo, fazer outro círculo. E é trabalhado a parte cronológica. Portanto, que a técnica chama cronorísquio. E a pessoa que desenvolveu essa técnica é um médico italiano, ele é vivo, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele vem sempre ao Brasil. E o que faz essa técnica? Ele mapeia as idades na íris e faz uma analogia com a coluna. É muito interessante, não sei se vocês chegaram a ver que está passando na Netflix um documentário chamado Rio. Sim, E nesse documentário eles fazem a citação, porque na nossa coluna fica registrado os impactos das nossas emoções. Na coluna. Na coluna. Então, eu vou olhar na íris e eu vou falando, e aí eu consigo falar onde tem os maiores desequilíbrios, e eu vou falar, em 15 anos, o que aconteceu? Aí você fala, aconteceu isso. E a gente vai analisar o fato onde você teve o travamento e o bloqueio, e eu vou colocar uma esfera de aço coloidal na sua coluna para que haja uma reinterpretação do fato. Não modifica o que aconteceu, mas às vezes esse choque que você teve, e às vezes também não é só coisas ruins, tá? Porque às vezes fala, é chamado de trauma, mas não necessariamente. Às vezes o nascimento de um filho, um casamento, aquilo foi muito impactante. Certo. E a gente faz esse trabalho de desbloqueio, é feito com gel especial, coloca essa esfera de prata para que haja uma reinterpretação juntamente com o floral, para você ter essa reinterpretação. E isso vai refletir, às vezes, na saúde física. Que incrível. Porque, às vezes, eu tenho um bloqueio que aquilo causou e vai ter um desequilíbrio em determinado local. No Fantástico, né? A gente ter essas práticas que realmente, como você disse, entendem o ser humano inteiro, né? Não é só a parte física. A gente é uma mistura de tudo todo, isso. Né? Muito legal. Acho que a gente vai ter que terminar por aqui. Você tinha uma última pergunta, Laura? Como que o paciente pode identificar um iridologista profissional? Sim, porque existem vários profissionais, né? Mas qual é qualificado realmente? Pode trazer uma segurança maior. O que eu vou te dizer? Ele tem que estudar muito, porque é muito complexo. Então, você tem que ver a formação, procurar se informar até onde vai, né? Porque a gente tem também, depende do propósito, desde o iridologista mais simples, que vai te olhar com a lupa, e ele também é uma contribuição dentro do que ele pode, ou das pessoas que foram buscar mais outras alternativas, né? Porque, como eu disse para vocês, é infinito. Então, do propósito, porque de qualquer maneira, fisiologicamente, talvez uma pessoa que não tenha tanto, ela vai te falar, olha, cuida com o seu fígado, cuida com o seu coração, né? Mas aí, o outro que estudou mais, ele vai te dar mais outras alternativas de conhecer a parte psicológica, né? Fazer outros trabalhos. Não tem muito um parâmetro, depende da busca de cada um. Thelma, muito obrigada, então, pela tua contribuição aqui. Acho que esclareceu bastante para todos nós sobre a iridologia. Então, a gente quer agradecer. E você tem um contato para deixar para quem tem interesse, quem quiser te procurar? Sim, eu trabalho em Balneário Camboriú, ali no centro de Balneário. Você fala a nível de telefone? Não sei como é que as pessoas podem. E assim, é mais fácil deixar recado para mim no WhatsApp, para eu retornar, né? Que é o 992591990. E pode estar agendando que eu vou receber com muito carinho. Tá bom. Obrigada, então. Conversamos com a Thelma Cristina dos Santos e fechamos mais um Viva Voz, né, Laura? E gostamos de lembrar que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no @VivaVozUnivale e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até o próximo. Até!